Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Gênesis capítulo 2, versículo 24, disse: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua esposa, e serão ambos uma carne só. Então, a ordem de Deus é que o homem se apegar-se-á à sua esposa, deixará sua parentela e se unirá à sua esposa. A sua esposa se unirá com seu esposo, e serão ambos uma só carne. Uma só carne, para quê? Para que possamos ser aquilo que Deus determinou para que nós fôssemos. Então nós vemos que hoje, porque muitos casamentos não dá certo, sabe por quê? Porque a mulher, ela quer ficar na casa da mãe, ou vice-versa, o homem quer ficar na casa dos seus pais, sendo que eles agora casaram, e a Bíblia diz: e deixará o homem a sua família, ou seja, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa. Ou seja, agora vocês serão ambos uma carne só. Vão viver para agradar um ao outro e ser feliz. Mas nós temos visto os casamentos de hoje em dia não dando certo, por quê? Porque às vezes a mulher casou e quer estar na casa da mãe. Ou vice-versa, o homem casou e quer estar na casa do pai e da mãe. Só que a Bíblia diz que o homem ele tem que deixar a sua parentela. Quando Deus ele falou a Adão, isso aqui foi na criação, foi no princípio, deixará o homem, e deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa, e ambos serão uma carne só. É por causa dessas coisas que os casamentos estão indo a pior. E nós temos visto aí várias pessoas trocando de marido, de esposa, e nada dá certo. Sabe por quê? Porque não querem obedecer à voz de Deus. Se não obedece à voz de Deus, sai fora do projeto da vontade de Deus. Deixará o homem, deixará o varão a casa do seu pai e apegar-se-á a sua esposa, e ambos serão uma carne só. Casamento não é brincadeira. Casamento não é só ir lá no cartório, assinar o documento e dizer assim, tá passado pro meu nome. Não. Casamento é vida de renúncia. Casamento é o homem tem que amar a sua esposa. A Bíblia diz que o homem representa Cristo, e Cristo morreu pela igreja, deu a sua vida pela igreja porque amou a igreja. E assim é o homem também deve dar a sua vida pela sua esposa, mas estou dizendo uma mulher fiel, uma mulher verdadeira, aleluia, uma mulher que dedica a sua vida ao seu esposo, que ama, que ajuda, né? Que sempre está ali com ele, nas dificuldades do dia a dia. Não estou dizendo essas mulheres aí que querem viver aventura, né? Trai os maridos. Não. Essa é mulher sem caráter. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, a sua casa. A mulher prudente, a mulher inteligente edifica a sua casa, mas a tola destrói. Porque muitos casamentos estão sendo destruídos porque a mulher tem sido uma tola. No seu modo de viver, não honra o seu esposo. A mulher, ela tem que ser uma disjuntora. Ela tem que estar do lado do esposo. Ela tem que estar auxiliando o seu esposo. Por isso Deus fez a mulher para Adão, chamado Eva, uma adjuntora, uma auxiliadora, uma administradora. Quem administra os bens dos homens é a sua esposa. É por isso que você vê muitos casamentos falidos, sabe por quê? Porque a mulher não está mais administrando, porque a mulher agora não está auxiliando o seu esposo. Ela acha que agora, porque ela ganha um salário até maior do que o do seu esposo, ela é melhor, ela pode mandar, ela pode expor. Não. A autoridade de Deus foi para o homem. O cabeça da casa é o homem. Você quer que o seu lar ande? Você quer que o seu lar vá para frente? Viva a palavra. Obedeça a Deus. Honra a Deus em tudo que você for fazer. A mulher sábia edifica o lar. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa. O homem ele tem a característica de Cristo. Cristo se doou a sua vida à igreja, né? Morreu pela igreja. E o homem também, quando tem uma mulher, aleluia, ele vai dar a vida dele, vai proteger ela. Mas o que nós temos visto aí desde Adão até hoje, os casamentos não duram.
Poucos casamentos, e aqueles que estão durando, muitos deles, sabe, que estão durando, estão relevando. Eu li um livro uma vez que fala a face atraente do mal. Ou seja, era duas faces, uma do bom e uma do mal. E nós temos visto quantos casamentos bons e quantos casamentos ruins no mesmo casamento. Pessoas que não honram seu esposo, sua esposa não honra sua esposa, estão quebrando o elo do matrimônio, estão deixando a bênção de Deus, estão deixando de ser abençoado por Deus o seu matrimônio. E quando eu falo de bênção de Deus, não é só para aqueles que servem a Deus na igreja, não. O casamento foi criado por Deus, foi determinado por Deus. Então deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á, ou seja, vai se apegar à sua esposa. E a sua esposa também vai se apegar ao seu esposo, honrar o seu esposo. A mulher deveria estar em casa cuidando dos filhos. A mulher deveria estar em casa cuidando da casa. Mas agora, pela necessidade do lar, ela sai exposta para o mundo para trabalhar. E lá no mundo, o diabo vai levantar um galã para conquistar o coração dela. Mas se ela estiver vazia de Deus, se ela não tiver visão do céu, Satanás vai enganar ela. Vai enganar ela, vai fazer ela adulterar, vai fazer ela largar o lar dela. Quantos casamentos você conhece que está destruído? Eu conheço muitos. Mas não foi falta de aviso, Deus falou com eles. Deus fala com homens em sonhos. Deus usa os homens para falar com eles. Deus usa os homens para falar conosco. Deus está nos alertando neste dia que o casamento foi algo criado por Deus. Honre a sua esposa. Vós, marido, honrai as vossas, ou seja, amai as vossas esposas. E vós, mulheres, honrai os vossos maridos, para que tudo cresça, para que tudo seja abençoado. Tem homem traindo a mulher e está no casamento, e parece que está tudo legal, está tudo normal. Um dia virá a cobrança. E qual é a cobrança de Deus na eternidade? Sim, na eternidade, mas até chegar à eternidade vem antes o preço da fatura. Vem a enfermidade, vem o câncer. Muitas pessoas estão cancerosas por causa da traição, do adultério, da mentira, das coisas que têm auxiliado neste mundo. E às vezes fica dizendo, Deus, porque o câncer me pegou? É porque você saiu da vontade de Deus. Eu sei que nem todos que estão com câncer foram cometidos porque estão em pecado. Não, tem aqueles que Deus está provando para lhe abençoar, mas tem aqueles que causaram esta enfermidade, este mal. Muitas famílias estão aí se degradando. Nós vemos nas páginas, nos jornais, mulheres matando homem, homem matando mulheres, feminicídio. Por causa disso aí, da honraria, de desobedecer a palavra de Deus. Deus está dizendo, o homem, o varão, deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua esposa, e a sua esposa será o quê? Serão ambos uma carne só. Não tem terceiro. Não tem terceiro, não. Você quer a maldição para o seu casamento? Fica em terceiro, um triângulo amoroso. Você quer uma maldição de Deus para a sua vida? Vivam a vida em triângulo, o marido e o amante, e tu irás morar lá no inferno, e serás jogado no lago do fogo do inferno. Não é eu que disse, é a sua palavra, é a palavra de Deus, que disse naquele grande dia, será cobrado, será cobrado. A justiça de Deus é verdadeira, quem é sujo se suje mais ainda, quem é santo se santifique mais ainda. Deus está dizendo, quem é santo se santifique mais ainda. Eu estou aqui pregando uma palavra, mas Deus pode visitar a sua casa. Eu estou aqui pregando uma palavra, mas Deus pode curar esse câncer que foi causado pela desobediência na sua vida.
Eu estou aqui pregando a palavra e Deus está visitando a sua família, a sua casa. Eu estou aqui pregando a palavra e Deus pode restituir esse casamento que foi quebrado pela aliança das trevas. Satanás colocou um terceiro, mas Deus fez Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva, Eva e Adão. Não, Deus não colocou um terceiro, não. Deus não colocou um terceiro, não. Apegar-se-á a sua esposa, e ambos serão uma carne só. Deus está dizendo: ame a sua esposa, honre ela, honre o seu esposo, seja submissa ao seu esposo, não à lei da escravidão, não, mas em questão de honraria. Honre aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que o amanhã você não esteja aí chorando como muitas estão chorando, como muitos estão chorando. O mundo está normal. Para o mundo é normal, para Deus não. Para o mundo é normal ter uma terceira pessoa no casamento. Mas para Deus não, para Deus, Deus fez Adão e Eva. O casal. Deus está dizendo, é o casal, é o homem e a mulher e o homem. E não ter um terceiro, e nem uma terceira, não. E olha o que Deus diz para nós aqui ainda. Olha o que Deus diz para nós. E ambos estavam nus, e o homem e a sua esposa não se envergonhavam. No princípio, o homem, Adão e Eva, estava nu. Para eles era uma vida comum no jardim, porque eles eram santos. Mas após a queda, a desobediência, qual foi o pecado de Adão, pregador? O pecado de Adão foi em comer a fruta. Ali foi uma concretização do pecado. O pecado já está à porta. O pecado já está à porta. O que foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi em desobedecer ao Senhor. Em desobedecer a Deus. Os homens sofrem porque desobedecem a Deus. E eu vou mais além. Às vezes esse homem sofre porque não obedece a Deus. Eu vou mais além. Às vezes essa mulher sofre porque não obedece a Deus e nem ao seu esposo. O homem é autoridade no lar. Foi Deus quem disse isso. Não é a mulher. A mulher é uma adjuntora, é para ajudar a administrar a casa. É por isso que muitos lares vai só afundando. Sabe por quê? Porque o homem é frouxo. O homem não usa a autoridade que Deus deu a ele. A autoridade não é espancar, não é gritar, não. A autoridade é expor aquilo que Deus deu nas suas mãos. É usar com inteligência, com prudência. É conquistar do dia a dia. Não é violência. A mulher sábia edifica o lar. Não é para o homem sábio. Não tem na Bíblia o homem sábio edifica o lar, não. É a mulher que administra o lar. Você vai ver que quem derrubou Adão, Deus, até então, quando Eva comeu a maçã, segundo os historiadores, mas a Bíblia diz o fruto. Eu não sei qual era o fruto, mas a Bíblia diz que é o fruto. Quando a mulher comeu o fruto e foi lá dar a seu esposo chamado Adão, quando Adão deu a primeira mordida, foi quebrado o elo dele com Deus. Por isso que Paulo disse, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fraco, doentes e muitos que dormem. Fraco, desanimado, doentes, enfermidades em cima do corpo dessas pessoas. E dormente, e dormindo, mortos espirituais, estão dormindo, não sentem mais vida. Mas aqui a palavra de Deus diz, olha, então deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa. Ambos estavam nus, ambos tinham uma vida regada por Deus, ambos viviam de
de verdade na presença de Deus. Vamos viver de verdade na presença de Deus. Eu tenho uma palavra para você. Jesus está voltando. Jesus está voltando para ter um acerto com você. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Jesus está voltando para acertar as contas com você, adúltero. Jesus está voltando para acertar as contas com você, mentiroso. Jesus está voltando para acertar as contas com você que é ladrão. Jesus está voltando para acertar as contas, não tem para onde correr. Naquele grande dia terão grandes homens, grandes e pequenos, ricos e pobres estarão lá diante do juiz, do juízo de Deus. E Deus está dizendo, escapa-te pela tua vida. Escapa-te, mulher, ama o seu esposo, valorize o seu esposo. Escapa-te, homem, pela sua vida, ame a sua esposa, valoriza ela. Não tem terceiro, é só segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, não tem terceiro. Não deve ter amante no casamento. Quer viver uma vida santa? Viva uma vida santa diante de Deus. Deus abençoe. Deixa essa palavra para você.